Quantas vezes você já se sentiu no limite, cercado de problemas, sem saber o que fazer, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor? Nesses momentos, o que mais dói não é a dificuldade em si, mas a sensação de que estamos sozinhos, sem direção. Mas a palavra de Deus nos lembra: você nunca está sozinho. No Salmo 46, Davi escreve com convicção: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmos 46, 2. Esse texto não ignora as tragédias. Ele reconhece que a terra pode tremer, que os montes podem cair, mas ele afirma algo mais forte do que o medo. Deus está presente. Você não precisa negar o que está passando. Você não precisa fingir força quando não aguenta mais. Mas você pode confiar em uma verdade eterna. Deus é socorro presente na angústia. Ele não é um Deus distante. Ele não está apenas nos dias bons. Ele é presente especialmente na dor. Jesus sabia disso. E por isso ele disse aos discípulos, antes da cruz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu paz no meio das aflições. Paz que não depende do que acontece do lado de fora, mas da certeza do que já foi vencido do lado de dentro. Ele venceu o mundo. Isso significa que nenhuma dor, nenhuma perda, nenhum fracasso é maior do que o que Jesus já superou por você. E porque ele venceu, você pode vencer também. Às vezes, tudo parece perdido, mas Deus nunca perde o controle. Você pode não ver o caminho, mas ele já preparou a saída. Ele é refúgio, lugar de proteção. Ele é fortaleza, força além da sua. E ele é socorro presente não em outro momento, mas agora. O versículo 3 do Salmo 46 continua: ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Essa é a realidade da vida: instabilidade, incerteza, ruído, medo. Mas a fé não está na ausência de ondas. Está em saber que o barco não afunda quando Cristo está nele. Quando os discípulos enfrentaram a tempestade no mar, Jesus estava dormindo. Mas quando eles clamaram, ele se levantou e acalmou o vento. Talvez sua alma esteja agitada hoje. Talvez sua mente esteja confusa, pesada, ansiosa. Mas Jesus continua presente. E quando ele está, a tempestade não tem a palavra final. Você pode clamar. Você pode se entregar. Você pode dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E ele vai agir, porque o nosso Deus não abandona os que o buscam. Ele é fiel. Mesmo quando tudo parece perdido, ele continua presente. E isso basta para você descansar. Não porque o problema acabou, mas porque você não está enfrentando isso sozinho. Se entendemos que Deus continua presente mesmo quando tudo parece perdido, agora é hora de entender que a dor não é o fim da história. Sim, às vezes parece que tudo desmoronou. Parece que o que você perdeu era irreversível, que o sonho acabou, que Deus se calou. Mas o silêncio de Deus não é ausência. E a dor que você sente não anula o que ele planejou para você. A Bíblia nos dá uma verdade poderosa, que precisa ser lembrada nos dias difíceis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Note que não diz algumas coisas, nem apenas as boas. Diz todas as coisas. A dor, o atraso, o não, a perda, a frustração, tudo entra na conta divina. Não significa que tudo o que acontece é bom, mas significa que Deus transforma tudo em bem. Talvez você ainda não consiga ver isso,
Mas no reino de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada cicatriz tem um propósito, cada espera tem um ensino, cada porta fechada é redirecionamento. Deus é especialista em construir propósito onde o mundo só vê ruína. A prova disso está em um dos maiores exemplos de dor da Bíblia. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos, dignidade. Ele viveu o que muitos de nós sequer imaginamos. Mas no fim da história, Jó declara com os olhos abertos pela fé: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Essa é a certeza que Deus quer te dar hoje. Nada pode frustrar os planos dele para a sua vida. Você pode ter passado por perdas, por dores profundas, por noites silenciosas e perguntas sem respostas, mas o plano continua. Deus está escrevendo algo maior, e mesmo que a página atual seja escura, Ele é o autor da luz. A sua história não termina na dor. A cruz de Jesus também parecia o fim. Os discípulos acharam que tudo havia acabado, mas era apenas o começo. Porque 3 dias depois, o plano ressuscitou. Talvez o seu coração esteja em uma sexta-feira de cruz, mas o céu já programou o domingo de ressurreição. O que hoje dói, amanhã pode ser testemunho. O que hoje é silêncio, amanhã pode ser louvor. A única coisa que Deus pede é: não desista. Confie, permaneça, espere. A promessa ainda está viva, o propósito ainda está de pé. E a dor que você sente agora será transformada em algo que glorifica o nome de Deus. Como diz Isaías 61, 3, Ele transforma cinzas em coroa, lamento em óleo de alegria, espírito angustiado em veste de louvor. Então repita com fé: nada pode frustrar os planos de Deus para minha vida, porque é isso que a palavra afirma. E é nisso que o seu coração pode descansar mesmo em meio à dor. Deus não apenas observa a sua luta, Ele atravessa ela com você. A palavra de Deus declara em Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note o que o texto diz. Quando passares não é se, é certeza. As águas virão, os rios virão, o fogo virá, mas junto com eles vem a presença de Deus. Ele não te promete livrar da travessia, mas promete estar contigo em cada passo dela. Não importa o quanto pareça insuportável, você não está caminhando sozinho. Deus está contigo nas madrugadas insones, nos dias em que o peito aperta e ninguém entende, nos momentos em que você sente que vai afundar. Ele está e Ele sustenta. O apóstolo Paulo viveu isso. Um homem cheio do Espírito, com uma missão clara, mas que enfrentou naufrágios, prisões, doenças e traições. E mesmo assim ele escreveu com fé: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Essa é a vida com Deus. Não é ausência de aflições, é resistência no meio delas. É cair de joelhos e continuar orando. É chorar e mesmo assim seguir crendo. É não entender, mas não soltar a mão do Pai. Paulo sabia que a força não vinha dele mesmo. Ele era frágil, mas carregava dentro de si a presença de um Deus invencível. E você também carrega. Jesus mesmo passou por águas profundas e fogo intenso. Foi rejeitado, traído, ferido, crucificado. Mas ele passou e venceu. E hoje ele caminha com você por cada tempestade, por cada vale, por cada momento de dor. Talvez você sinta que está afundando. Talvez o fogo da ansiedade, da perda ou da culpa esteja te cercando. Mas a promessa está viva. Eles não te submergirão. Não te queimarás.
Porque Deus não apenas manda forças do alto. Ele entra com você nas águas. Ele te protege no meio do fogo. Lembra dos 3 jovens na fornalha em Daniel 3? Eles foram jogados no fogo, mas a Bíblia diz que havia um 4º homem com eles. E não houve sequer cheiro de fumaça sobre suas roupas. Esse é o mesmo Deus que está com você agora. Talvez você não veja com os olhos, mas Ele está ao seu lado. Fiel, presente, poderoso. Você não vai ser destruído. Você não vai se perder. Você não vai ser esquecido. Deus conhece seus limites. E mais do que isso, Ele é o limite da sua dor. A chama pode arder ao redor, mas não tocará seu espírito, porque o Senhor te cobre com a sua mão. Então levante a cabeça, mesmo se for com lágrimas nos olhos. Diga a si mesmo: eu estou passando por isso, mas não estou sozinho. E siga, porque o Deus que começou a boa obra também te acompanhará até o fim. A memória da fidelidade de Deus. O coração ansioso se alimenta do medo do futuro, mas a fé se fortalece ao lembrar do que Deus já fez. O profeta Jeremias, em meio à dor mais profunda que já havia registrado, declara algo surpreendente. Ele estava vendo Jerusalém destruída, as ruínas, o caos. Mas em meio a tudo isso ele escreve: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 21, 23. Ele não nega a dor, mas escolhe lembrar. Escolhe puxar da alma a lembrança da fidelidade de Deus. E essa escolha muda tudo. Muitas vezes, o que nos desespera não é o tamanho do problema, mas o esquecimento daquilo que Deus já fez. Nos esquecemos de onde Ele nos tirou. Das vezes que não tínhamos saída e Ele fez um caminho, das vezes que pensávamos estar sozinhos e Ele se revelou. A ansiedade rouba a nossa paz quando nos faz crer que estamos à mercê do acaso. Mas a fidelidade de Deus é um lembrete constante. Deus nunca perdeu o controle. Jesus sabia o quanto a ansiedade podia paralisar. E por isso, Ele nos ensinou algo direto e libertador. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Isso não é irresponsabilidade, é fé. É confiar que Deus está no amanhã como está no hoje. E que Ele continuará sendo fiel, como sempre foi. A fidelidade de Deus não é um conceito abstrato. Ela é viva, real, visível. Ela está na respiração que você tem agora, no livramento que você nem percebeu, na porta que Ele fechou para te proteger, na oração que ainda não foi respondida porque Ele sabe o tempo certo. Quantas vezes Ele te sustentou quando você achou que não aguentaria? Quantas vezes você chorou e pensou que não teria forças, mas amanheceu de pé? Isso é fidelidade, e ela se renova a cada manhã. Não é uma fidelidade velha, enfraquecida, é nova. Hoje, ela te sustenta neste momento. Por isso, quando a ansiedade bater, lembre-se, traga à memória o que te dá esperança. Volte ao altar, revisite as promessas, relembre os livramentos. Ore como Davi no Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mesmo sem respostas, mesmo sem controle, espere nele, porque ele é fiel. E quando você lembrar de quem Deus é, quando você puxar da alma os sinais do cuidado dele, a ansiedade perde força e a paz começa a crescer. Deus está contigo hoje e já está preparando o amanhã. Nada vai te faltar. Há uma decisão que precisa ser tomada dentro do seu coração: confiar. Não confiar porque tudo está dando certo.
Não confiar porque sente que está forte, mas confiar porque Deus é fiel, porque Ele é digno, porque Ele nunca falha. A palavra de Deus nos entrega um princípio profundo e libertador. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa confiança não é parcial, não é condicional, é com todo o coração. Confiar quando entende é fácil, mas confiar quando não entende, quando o caminho é escuro, quando a resposta não veio, quando a dor ainda está ali, é fé de verdade. E é exatamente aí que o milagre acontece. Quando você para de depender da lógica e começa a depender da presença, quando você reconhece Deus nos detalhes, até mesmo no silêncio. O texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso significa lembrar de Deus na rotina, no trabalho, no choro silencioso, nas conversas internas, nos pensamentos perdidos. Significa trazer Deus para o centro de tudo. E a promessa é clara: Ele endireitará as tuas veredas. Você pode estar em um caminho torto agora, cheio de desvios, curvas, becos, sem saída, mas quando Deus entra na sua jornada, Ele transforma o que era confuso em direção certa. Ele endireita o que você não consegue ajustar sozinho. Ele revela o que parecia perdido. Ele faz sentido até no que parecia injusto. Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece não haver controle. Mas Deus nunca perdeu o controle. E quando você o reconhece, quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio, Ele começa a alinhar tudo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo te chama hoje para descansar, não em fórmulas, não em respostas prontas, mas na presença de um Deus que endireita caminhos, cura feridas e transforma corações. Não há erro que Ele não possa redimir. Não há vida que Ele não possa restaurar. Não há passado que Ele não possa perdoar. Não há noite que Ele não possa transformar em manhã. Confia. Mesmo que você não veja a estrada, Ele está guiando. Mesmo que o caminho pareça escuro, Ele é a luz. Mesmo que tudo esteja confuso agora, Ele está organizando o invisível. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Essa confiança é o que traz descanso. Não é o fim do problema. É a certeza de que você está nas mãos de quem nunca erra. Então, agora, onde você estiver, apenas diga: Senhor, eu confio. Confio nos teus planos. Confio na tua presença. Confio no teu tempo. Confio mesmo sem entender. Porque tu és Deus. Tu és fiel. E tu estás comigo. Durma com essa certeza. Aquele que te guarda não dorme. E mesmo enquanto você fecha os olhos, Deus está trabalhando em silêncio e em amor.